Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 28 de maio, agora na Espanha, 11 horas e 59 minutos, no Brasil, 6 e 59 da manhã. Gente, a BTC aqui no 4 horas está tentando romper a aresta superior da nossa cunha. A aresta superior está desenhando essa LTB, essa linha de tendência de baixa. Seria preciso romper com força esse toque aqui, esse último toque aqui na aresta superior, que ficou lá em 27.495, e aí buscaria numa subonda 1 em direção a 30 mil, que é a nossa congestão mais impactante aqui em termos de resistência. Se romper 27.495, vai buscar numa subonda 1 o patamar de 28.100, 28.200, formar uma subonda 2, depois de uma subonda 3 buscar essa congestão aqui que desenhou essa série de resistências aqui em 30 mil. No diário isso aí fica mais, deixa eu botar aqui no diário, ó, fica mais clara essa movimentação. Se romper 27.495, vai buscar esses cumes aqui em 30 mil, formar um pullbackzinho, aí vai encarar o topo em 31. Se passar 31 é chapéu pro palhaço, a BTC vai buscar facilmente 36 mil dólares. No 6 horas essa movimentação está muito clara. Nesse momento, no 6 horas, a gente está tentando romper a aresta superior da nossa cunha. Aqui no 6 horas. Essa LTB aqui que está sendo desenhada, na verdade a gente está sentindo esse topo aqui, que foi esse último toque na aresta superior, em 27.495. Portanto, se passar 27.495, vai travar em 28 mil e pouquinho, que coincide lá com aquele penúltimo toque na aresta superior no 4 horas, que é onde está a VWAP semanal, vai formar um pullback para depois tentar encarar os cumes ali no patamar de 30 mil, que são esses cumes aqui, ó. Aqui seria a nossa resistência mais impactante em direção a 31. Se passar 31, aí só para em 36 mil dólares. Muito interessante. E no diário, gente, o squeeze está dando conta de que a gente está encerrando esse ímpeto vendedor. Já já vem uma bela amplitude ondulacional compradora. Ou seja, se romper 27.495 e conseguir formar um pullbackzinho leve em 30 mil, não pode cair muito, não pode entrar para dentro da nuvem. Quando bater 30, aí vai para romper facilmente 31, aí só vai parar em 36 mil dólares. Aí é chapéu pro palhaço. No intraday a BTC tá um reloginho, estressa as uppers, acumula em direção à VWAP, estressou a penúltima upper, acumulou em direção à VWAP. Agora há poucos minutos atrás quase deu um beijinho aqui na VWAP, agora tá se desdobrando aqui num candle comprador aqui nos 5 minutos. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala de sinais e no copy trade. Ontem todos os sinais na sala de sinais e no copy trade fecharam no gain com lucro no bolso dos assinantes. Deixa eu achar um ponto seguro aqui para ofertar os sinais daqui a pouco. Na Seara Fática, Hong Kong está criando uma unidade policial no metaverso, a Cyber Defender. E as autoridades policiais afirmaram que nenhum crime cometido nesse ambiente ficará sem apuração e repressão. Lembrando que visitando essa unidade de combate ao crime no metaverso que Hong Kong criou, eles orientam os usuários no sentido de que não há qualquer diferenciação entre crimes cometidos no mundo real ou no metaverso. E o Jimbo's Protocol foi explorado num hackeamento que acabou acontecendo depois do lançamento da V2 em 7,5 milhões de dólares. Na verdade, os hackers exploraram o split page, uma diferença de cotação entre as pools da V1 e as pools da V2. 4.090 Ethers ou 7 milhões e meio de dólares foram hackeados, drenados. Eles interromperam a V2 para tentar corrigir o bug. E a Binance agora vai suportar depósitos USDTs emitidos na Parachain State Mint. É um novo normal, porque o ecossistema Polkadot não para de se desenvolver. Agora o USDTs rodando na Parachain State Mint da Polkadot passa a ser aceito pela Binance na Seara Geopolítica. Antes de ir para a Seara Geopolítica, eu queria mostrar aqui o gráfico semanal para vocês. Ó. Vocês vejam que no semanal a gente está desenhando fundos ascendentes,
Ou seja, é muito provável que o próximo candle semanal se desdobre numa pernada impulsiva em direção a 36 mil dólares. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Joe Biden chega a um acordo provisório sobre o teto do endividamento nos Estados Unidos. Agora a votação desse acordo provisório deve acontecer no começo dessa próxima semana. Provavelmente já na segunda-feira eles devem votar. E os Estados Unidos avisaram que não vão tolerar a proibição de microchips da Micron Technologies, uma produtora de semicondutores norte-americana. A secretária de Comércio Exterior, Gina Raymond, disse que os Estados Unidos não vão tolerar a última decisão das autoridades chinesas no sentido de proibir os chips da Micron Technology em alguns setores críticos. Segundo a secretária de Comércio Exterior dos Estados Unidos, isso não vai ficar sem resposta. Começou uma mega guerra geopolítica em torno de semicondutores entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos já queriam evitar que a China tivesse acesso a alguns semicondutores de até 5 nanômetros. Agora, a China proíbe a importação desse tipo de semicondutores dos Estados Unidos. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Lembrando que Taiwan, que está na mira dos chineses e pode eventualmente até ser invadida, é uma das maiores produtoras de semicondutores desse tipo, de até 5 nanômetros, indispensáveis para os artefatos militares, esses mísseis hipersônicos que agora fazem parte do teatro moderno de guerra. E a Rússia lançou o maior ataque com drones desde o começo da guerra contra Kiev, a capital ucraniana. Foram 54 drones, uma salva de drones impressionante. A Força Aérea Ucraniana disse que conseguiu abater pelo menos 52 dos 54 drones, chamando o ataque de recorde kamikaze absoluto. Os drones são de fabricação iraniana. E agora essa guerra entra num outro patamar. Segundo a Força Aérea Ucraniana, é preciso renovar os artefatos de interceptação, porque esses drones meio que secaram a capacidade de defesa ucraniana. E a BTC aqui no 6 horas segue acumulando. Agora eu vou voltar para o gráfico, vou colocar o gráfico mensal. Esse candle aqui, o desenho dele vai ser concluído em poucos dias. Hoje é dia 28 de maio, então mais 3 dias esse candle vai ter o desenho concluído. Então é muitíssimo provável que o próximo candle aqui no mensal se desenhe para cima da mediana do canal de Keltner. Lembrando que na última vez que isso aconteceu, a BTC catapultou de 8 mil dólares em direção a 64 mil dólares. E no semanal tá ficando bonito também. Tá se desdobrando como uma cunha triangular aqui, ó, que provavelmente vai explodir em direção a 36 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Shiba Inu. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.